Pastor Elias, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde a nossa pergunta tema? Por favor. Eu penso que antes de discutirmos Apocalipse 6:9, é importante salientarmos a questão sobre a imortalidade da alma. Se a alma é ou não imortal. Eu fiquei prestando atenção em alguns textos que o pastor Ezequiel citou. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, versículos, eles citam apenas os 5, né, e deixam de citar os 6. E também os Salmos, e também ele citou Hebreus capítulo 9, que aos homens está ordenado, acho que é 27, 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando nós abordamos a questão da morte nesses textos, tanto em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, Hebreus capítulo 9, versículo 28 e outras citações que aparecem nos livros dos Salmos, nós devemos analisar isso a partir da perspectiva de Salomão. Salomão está analisando a vida debaixo do sol. Então, outro detalhe importante, que quando a Bíblia fala de morte, nós precisamos analisar que tipo de morte. Nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e temos a morte eterna, que é a segunda morte. Quando a Bíblia fala sobre morte, neste caso, está falando sobre a morte, em primeiro lugar, a morte física. A alma morre no sentido não de deixar de existir, mas de se tornar totalmente fora da presença de Deus. Então, alguém que está banido da presença de Deus, mesmo estando vivo, é como se estivesse morto. Isso é um ponto bastante interessante. Agora, ali em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, é um texto que pode ser usado para defender a imortalidade da alma, até porque nós temos ali almas. E o texto grego que aparece é o seguinte, é tas psichas ton sagmenos. Olha só. Tas psichas ton sagmenos. Os dois primeiros pontos estão no acusativo. Só que o segundo, que é o tom sagmenos, está num genitivo. E essa ideia de genitivo, ela vai trazer a ideia de origem. Por exemplo, as almas dos. Não diz que são as almas, mas as almas dos que foram degolados. Tá. Porque esses sagmenos são os degolados, aqueles que tiveram uma morte violenta. Então, o que João estava contemplando não são os seus corpos, mas contemplando as suas almas, que, a bem da verdade, nós temos pelo menos 3 lexicógrafos que descrevem a alma como parte imaterial e imortal. E é isso que João estava vendo ali no céu.